E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula passada nós estudamos o movimento uniforme e o movimento uniforme variado. O movimento uniforme é um movimento que possui velocidade constante, logo o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. E vimos o movimento uniforme variado, que a velocidade varia constantemente. Como assim, professor? Porque o movimento possui aceleração. Lembre, a grandeza que faz a velocidade mudar é a aceleração. Vimos a função horária das posições para cada um dos movimentos e conhecemos também a função horária da velocidade no caso do movimento uniforme variado. Essas equações são comumente conhecidas como a equação do sorvete, a equação do sorvete com açúcar torrado elevado ao quadrado e dividido por 2 e a equação horária da velocidade, conhecida como voate. Passamos também os macetes criados pelo professor Pachecão. No caso do movimento uniforme, é o DVT, ou seja, Deus vê tudo. No caso do movimento uniforme variado, é o diabo vê também, mas meio atrapalhado elevado ao quadrado. No caso da equação da velocidade, ela deixa de ser voate e passa a ser vivó atrás do trono. Na aula de hoje, nós estudaremos uma equação muito importante que relaciona velocidade e deslocamento sem precisar do tempo. Essa equação foi desenvolvida por um matemático italiano chamado Evangelista Torricelli, que conviveu com Galileu nos 3 últimos anos de sua vida e deu diversas contribuições para a ciência. Dentre elas, ele criou o barômetro de mercúrio. O mercúrio tem uma densidade de cerca de 24 vezes mais do que a água. Ele colocou uma vasilha com mercúrio e colocou um tubo em cima com vácuo, em cima do mercúrio. E aí viu a pressão atmosférica. E aí ele notou que a pressão do ar fazia com que o mercúrio subisse dentro do tubo 76 centímetros. O intuito de criar esse verificador de pressão, que é o barômetro, era resolver um problema que o rei de Florença estava passando. O rei de Florença queria transportar água para uma altura de 12 metros. E aí ele percebia que a pressão das bombas que ele possuía só conseguia transportar água até 10 metros. E aí o Torricelli começa a trabalhar com essa questão para verificar a pressão. E aí cria o barômetro de mercúrio. Ele coloca uma vasilha com mercúrio e coloca um tubo de ensaio de cabeça para baixo em contato com o mercúrio. Só que no tubo de ensaio não existe coisa alguma, só o vácuo. Então a pressão atmosférica empurra o mercúrio e o mercúrio entra pelo tubo de ensaio. E aí ele percebe que a altura que o mercúrio consegue chegar é de 76 centímetros. É por isso que quando a gente vai estudar em química a pressão em mercúrio, a gente diz que é 760 milímetros de mercúrio. E 760 milímetros de mercúrio nada mais é do que 76 centímetros de mercúrio. Isso foi a altura que o mercúrio conseguiu chegar, sendo empurrado pela pressão atmosférica. Outra contribuição do Torricelli para a matemática é que ele desenvolveu um sólido, hoje é conhecido como a trombeta de Gabriel. A superfície, se você for calcular a área superficial, ela é infinita, mas o volume é finito. Então como é que eu tenho uma coisa que a área superficial é infinita e que seu volume é finito? A gente entra num paradoxo. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a equação de Torricelli para o movimento uniforme variado. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! Nas aulas passadas nós vimos o movimento uniforme e o movimento uniforme variado, ou seja, aquele que possui velocidade constante e que os corpos percorrem espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. E aí nós chegamos a essa equação que é derivada da equação da velocidade média. S, onde S é a posição final, SO é a posição inicial, V é a velocidade, que é constante, e T é o tempo. Se você quiser usar um macetezinho, você joga o SO para cá, tá, mais SO, vem para cá, menos SO, aí você vai ter assim, ó, S menos SO é igual a VT. S menos SO é a variação do espaço, a gente pode chamar isso de deslocamento, então vai ficar assim, ó, D é igual a V vezes T. Aí lá é o macete do professor Pachecão aí, ó. Deus vê tudo, beleza? E aí, se você entendeu que S menos SO é o deslocamento, e se você conseguir fazer isso mentalmente, não vai precisar você estar gravando essa equação grande. É só você já botar o deslocamento direto na fórmula e fazer velocidade vezes o tempo. É isso. Essa equação nada mais é do que a equação da velocidade média, né? Vista de outro ponto de vista. Porque o que foi que você fez? Só fez multiplicar a velocidade vezes o tempo. Mas se você passar o tempo dividido, você chega na equação da velocidade média. Ah, professor, então quer dizer que eu posso usar a equação da velocidade média toda vez que eu estiver trabalhando no movimento uniforme? Sim. Se você conseguir calcular a variação do espaço, tranquilo. Por que a gente prefere usar essa equação? Porque é uma função, cara, ela já está bem representada aqui e está separada. Você sabe exatamente de onde o móvel partiu e aonde ele chegou com a velocidade. Então ela está bem mais explicada, mas se você quer ganhar tempo, usa o DVT, usa o Deus vê tudo, usa a velocidade média. Fica a seu critério. Quanto mais recurso você tiver, mais tranquilo fica para você fazer questões. Aqui é o movimento uniforme variado também, que a gente pode fazer a mesma analogia aqui, ó. Se S menos SO é o deslocamento, você pode dizer deslocamento
é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Lembre que esse dividido por 2 você pode dizer que é meio, né? Aí você pode fazer aqui o seguinte, ó, se está dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Dividir por 2 é multiplicar pela metade, então você pode separar esse 2 aqui, ó, e colocar ele assim, mais meio at ao quadrado, ou seja, o diabo vê também, mais meio atrapalhado elevado ao quadrado. Sorte nossa, né? Deus vê tudo e o diabo vê também, mais meio atrapalhado e o tempo elevado ao quadrado, tá certo? Fica a seu critério, gravar macete, usar a equação, ver a melhor forma para você, mas é como eu digo sempre, quanto mais recurso, melhor. Faz uso daquela equação que fica melhor para você gravar. Então a equação que facilitar para você gravar o conteúdo, você usa ela. Chegamos então à função horária da velocidade, né? Que é o voat ou vi, vo atrás do trono, como queira. Cara, vamos analisar do ponto de vista do Torricelli. O que foi que o Torricelli analisou? Ó, ambas as equações, ou todas as equações, melhor dizendo, tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniforme variado, elas dependem do tempo. E quando eu não consigo, quando é um intervalo de tempo muito curto, por exemplo, ou então quando eu não consigo ter precisão para qualificar o tempo, então ficava meio difícil analisar um movimento ou alguma situação ao qual eu não podia ter exatidão no tempo ou precisão com o tempo. Então o Torricelli, pensando nisso aí, resolveu o problema do tempo, ou seja, eliminar o tempo da equação, dar um jeito de relacionar as velocidades com a aceleração e com o deslocamento sem precisar do tempo. Que foi o que o Torricelli fez? Vamos analisar, ó. Ele pegou essa equação aqui, fez o seguinte, isolou o tempo. Cara, o que é isolar o tempo? Você vai passar o VO para o lado de cá, então vai ficar assim, V menos VO é igual a A vezes T. V menos VO. E quem está multiplicando passa sempre o que, galera? Dividindo. Então o A vai ficar dividindo. O que é que eu tenho sobre o tempo? Eu descobri que o tempo é V menos VO dividido por A. Então eu achei o tempo. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Esse tempo eu vou substituir na equação das posições, ou seja, na função horária das posições. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui? Repetindo aqui só para você não se complicar. Ó. Ele só fez isolar o tempo. Foi o quê? Passou o VO para o lado de cá, ficou V menos VO. Tá mais, vem para cá, menos, né? Passou para o outro lado da equação, muda o sinal. Tá positivo, fica negativo. E o A que estava multiplicando aqui o tempo passou a ser dividindo, passou a dividir. Então ficou V menos VO dividido por A, é o tempo. E ele pegou esse tempo e substituiu na equação, na função horária das posições. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ó. Vou repetir essa equação aqui em cima, vai ficar assim. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. O que é que vai acontecer? No lugar do tempo, eu vou colocar V menos VO AT. Então agora, essa equação vai ficar assim. Ó. S é igual a SO mais VO vezes o tempo. Mas eu sei quem é o tempo. Vou abrir aqui o parênteses e colocar o tempo. Quem é o tempo, professor? O tempo é V menos VO dividido por A. Beleza? Repete e continua a equação. Vai ficar A vezes o tempo. Mas peraí, esse tempo está elevado ao quadrado. Tudo isso também está dividido por 2. Mas quem é o tempo? V menos VO dividido por A. Tranquilo até aqui? O que foi que a gente fez? Só fez substituir o valor do tempo, que é V menos VO, por A. Tá aqui. Então vamos desenvolvendo aqui de forma simples, né? O mesmo processo que o Torricelli fez. Lembre, qual era a motivação? A motivação é eliminar o tempo da equação, ou seja, não depender do tempo. Eu quero relacionar as grandezas velocidade, deslocamento, aceleração, mas eu não quero depender do tempo, beleza? Então a problemática era essa e aí o Torricelli passou por esse processo. Substituindo aqui o tempo, vamos resolver essa equação. Cara, é o seguinte, ó. Passando o SO para o lado de cá, então vai ficar S menos SO, isso aqui a gente já fez nas outras equações, e vamos multiplicar aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. VO vezes V, vai dar VO, V, beleza? Esse vezes esse, VO vezes VO, dá menos VO ao quadrado, tudo isso dividido por A. Primeira parte da equação a gente já desenvolveu, vai ficar mais A. Agora eu não vou multiplicar direto, lembre que esse cara aqui está ao quadrado, né? Nesse caso aqui, a gente vai recorrer a produtos notáveis. Lembra? A diferença ao quadrado. O que é a diferença ao quadrado? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Deixa eu escrever o que eu disse aqui. Então vou abrir o parênteses aqui, vou até diminuir o tamanho desse 2, botar aqui mais em cima, abrir o parênteses, e aquele cara elevado ao quadrado é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes VO, mais o segundo ao quadrado, ou seja, V ao quadrado. Tudo isso está dividido por A, que está elevado ao quadrado. Então fica A ao quadrado. Deixa eu fechar os parênteses aqui. Beleza? Fechou o parênteses. Lembrando que tudo isso está dividido por
por 2. Tranquilo? Aí alguém pode estar dizendo aí, ah, professor, entendi não me recordo muito de produtos notáveis. Tranquilo, meu querido. Lembre que uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então vamos fazer isso aqui ao quadrado. Seria desse jeito aqui, né, meu irmão? Então vai ficar assim, ó. Bora lá resolver esse probleminha. Ó, A vezes A já daria A ao quadrado. Então aqui não era problema, já está o A ao quadrado. Aí esse vezes esse vai dar V ao quadrado. V menos VO dá menos VVO. VO vezes V, de novo, menos com mais, menos VVO. VO menos com menos, mais VO vezes VO, VO ao quadrado. Ó, se você somar esse com esse, vai dar menos 2VVO. Então o restante fica tudo como está lá. Ó. V ao quadrado, 2VVO, dividido por A ao quadrado, tá certo? Lembrando, foi que a gente falou de produtos notáveis, lá a diferença ao quadrado, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então é muito útil que você saiba os produtos notáveis, né? A soma ao quadrado, a soma ao cubo, a diferença ao quadrado, a diferença ao cubo. Mas não se preocupa não, nas aulas de matemática a gente vai falar sobre os produtos notáveis e vai revisar todos os produtos notáveis, tá certo? Conseguiu não visualizar de primeira? Tranquilo. Não conseguiu visualizar o produto notável, que era o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado? Tranquilo, você escreve na sua prova, que não pode é perder. Então, trazendo essa situação ao quadrado é ela vezes ela mesma, então a gente fez o primeiro vezes os dois, o segundo vezes os dois, levando em consideração os sinais, e percebeu que esses dois membros são o quê? Iguais. Aí somo ele, então por isso que deu menos 2VO. Tranquilo? Você deve estar se perguntando aí, e aí professor, na prova eu vou ter que fazer essa demonstração? Claro que não. A gente está só analisando para você ver a complexidade de uma equação que aparentemente parece ser simples, que é a equação de Torricelli. Então ela tem toda uma problemática e você vai ver a complexidade. E quando você demonstra, cara, você não esquece mais. E quando a gente está demonstrando, a gente revisa vários assuntos, né? Então é importante você acompanhar a demonstração, porque na demonstração você acaba revisando vários outros conteúdos. E dificilmente você acaba esquecendo. Então resolvendo aqui, você já sabe que esses dois caras aqui você pode chamar tanto de ΔS, como pode chamar também só de deslocamento. Pode usar o D, você que sabe, fica a seu critério. Você pode usar o D, ou você pode usar o ΔS, tá certo? Nesse caso aqui eu vou usar o ΔS, aí vai ficar, vamos resolver aqui. Repete aqui, VO, V menos VO ao quadrado, tudo isso está dividido por A. Essa parte da equação aqui, se você for analisar, ela está assim, ó, A sobre 2 vezes essa turma aqui. E eu posso fazer 2 vezes A ao quadrado, então vai ficar assim, ó, A que multiplica V menos 2VVO mais VO ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2A ao quadrado. Queridos, ó, é o seguinte, a gente pode cortar A ao quadrado, porque lembra, A ao quadrado é 2A's, com esse A que está aqui em cima, então já eliminei um pouquinho. Então nossa equação aqui agora deu uma simplificada, tá? E eu vou escrever na ordem, então ficou assim, ó, ΔS é igual, só para organizar, VO menos VO ao quadrado sobre A, mais, já deu, cortou aqui o A ao quadrado com A, então a gente ficou V menos 2VVO mais V ao quadrado, tudo isso dividido por 2A. Agora nós vamos fazer o que para somar a fração? Vai ter que tirar o MMC, então eu vou tirar o MMC de A e 2A. Eles são múltiplos, de certeza o MMC é 2A, então já está na cara, já sei quem é o MMC. O que é que a gente faz? Divide por todo mundo pelos denominadores e multiplica pelos numeradores, ou seja, em outras palavras, divide pelos que estão embaixo e multiplica pelos que estão em cima. Lembrando, o que é que a gente está multiplicando aí todo mundo, o que é que a gente está dividindo? É o 2A, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. 2A dividido por 1, que está aqui embaixo, né? Embaixo de todo número, o denominador é sempre 1, mesmo que eu não escreva. 2A dividido por 1 é quanto? 2A. 2A vezes ΔS dá 2A ΔS, beleza? 2A dividido por A, corta o A com A, sobra só o 2. Multiplicado pelo de cima vai ficar 2VVO menos 2VO ao quadrado, mais, bora lá, 2A dividido por 2A dá 1. 1 vezes todo mundo, então é só repetir a galera que está aqui em cima, tá certo? Vai ficar assim, ó, V menos 2VVO mais V ao quadrado. Então tá aqui nosso probleminha, né? Tá praticamente resolvido, ó. Vamos ver se tem termos semelhantes aqui. Vamos ver se tem termos semelhantes. Se você for analisar, eu tenho termos semelhantes. Esse cara aqui tá positivo, o 2VVO, e eu tenho ele aqui negativo, ó, menos 2VVO. Então o que é que vai acontecer? Ele por ele vai dar
0, acabou. E aí a gente pode continuar analisando aqui, né? Olhando aqui para cima da equação, só um detalhe aqui. Se você for notar, esse aqui é o último ao quadrado, né? Então ficou VO ao quadrado, eu esqueci de botar a bolinha aqui, que é a velocidade inicial ao quadrado. Então, aqui é a bolinha, tá certo? É o VO ao quadrado. Logo, esse cara aqui é o VO ao quadrado. Ah, vamos lá. Eu tenho menos 2VO. Cara, eu devo 2VO. E eu tenho 1VO ao quadrado aqui. Se eu devo 2 e paguei 1, vou ficar devendo só 1. Olha nessa equação como está ficando bonitinho agora. 2A vezes ΔS, menos 2 mais 1, fica só 1. Então vai ficar menos VO ao quadrado, mais V, que também está ao quadrado. Também está ao quadrado aqui, né? Afinal, a diferença dos quadrados é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então eu esqueci a bolinha, esqueci de botar o quadrado aqui. Então só retificando aqui, tá certo? Essa galera está elevada ao quadrado, esse cara também está elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Vamos organizar. Passando o VVO para o lado de cá, eu vou ter o seguinte, vou escrever ele no início da equação, ó. VO ao quadrado, tá menos V para cá, mais 2 vezes A, vezes ΔS, V ao quadrado. Então tá aí, ó, a equação de Torricelli. Professor, eu estou conseguindo enxergar não, essa equação de Torricelli. Peraí, vamos escrever ela na ordem. Portanto, para finalizar aqui, a equação de Torricelli é V ao quadrado é igual a VO ao quadrado, só invertendo a igualdade, né? Se você passar o VO para cá vai ficar menos, e se você passar todo mundo para lá vai ficar menos. Multiplicando por menos 1 vai dar a mesma coisa. Então o que foi que eu fiz aqui? Inverter os lados só para formalizar, não vai alterar sinal algum, tá certo? Então vai ficar V ao quadrado é igual a quem? VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é o deslocamento. E essa é a famosa equação de Torricelli, beleza? Então o nosso objetivo da aula de hoje está cumprido, que era chegar na equação de Torricelli. Por que ela é importante, meus queridos? Pelo seguinte, eu relaciono velocidade final, velocidade inicial, aceleração, deslocamento, mas eu não fico preso ao tempo, ou seja, eu não necessito do tempo. Então, em um problema que eu não tenho como ter precisão em relação ao tempo, eu uso a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Como o nosso amigo Pachecão usa o D no lugar do ΔS, ele bota o D aqui, aí o macete para essa fórmula é o seguinte: menores de idade, por favor, tapem os ouvidos, que é o seguinte, ó. Vovô fudeu. Vovó mais 2 amigas dela, que aqui é o D. Se você botar no lugar de deslocamento ou variação do espaço, você usar o D, a galera deve ter curtido isso aí, né? Porque lembra que aqui é velocidade final, né? Se é velocidade final, é velocidade F. E aqui é velocidade de origem, velocidade inicial. Então ficou assim, ó. Vovô fudeu. Vovó mais 2 amigas e o D dela. Se você prefere macete, beleza, grava um macete para o seu Pacheco. Gosta de levar as coisas mais a sério? Tranquilo, meu querido. Então vai gravar a equação de Torricelli normal. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Vamos ver a aplicação dessa equação num problema para você ver como ela é importante. Imagine aí que em um curso de tiro, o cara dá um disparo, tá certo? E a velocidade da bala gira em torno de 200 metros por segundo. Então a bala percorre 200 metros a cada segundo. Tranquilo. Se eu sei a distância até o alvo, tá massa, eu posso calcular o tempo, tá tranquilo. Mas supondo que essa bala, que percorre 200 metros a cada segundo, atinge o alvo. E no alvo, para que sirva de proteção, eu tenho uma peça de madeira, tá certo? Então tem madeira. Então o problema é esse, houve um disparo, pá, o cara disparou, a bala saiu, e ela saiu com a velocidade de 200 metros por segundo. Tudo bem, velocidade inicial 200 metros por segundo. Ela atinge o alvo. Só que no alvo tem um objeto de madeira. E a bala atinge o objeto, e até a bala parar, ela anda 10 centímetros dentro desse bloco de madeira. Ela anda 10 centímetros. Aí o problema é, qual foi a desaceleração da bala? Ou seja, qual foi a aceleração que a bala sofreu para que no impacto, quando ela bateu no objeto com 200 metros por segundo, ela parasse após 10 centímetros. Ou seja, dentro do obstáculo, ela percorreu 10 centímetros. Vamos analisar esse problema? Vem comigo. Seguinte, ó, uma bala foi disparada, tá certo, contra um alvo, e a bala tem uma velocidade média aí de 200 metros por segundo, tá certo? Ela mantém uma velocidade constante, mas o que acontece? Até a bala atingir o alvo, uma velocidade quase que constante, quase que 200 metros por segundo, mas aí não me interessa, tranquilo, até porque eu sei a distância que eu estou em relação ao alvo. Quando a bala bate na caixa de madeira, quando a bala bate no alvo de madeira, ela percorre dentro da caixa de madeira, dentro desse objeto, 10 centímetros até parar. Então minha preocupação aqui é saber o seguinte: qual é a aceleração da bala, ou a desaceleração que a bala sofreu, né? Qual é a desaceleração? E em quanto tempo a bala parou depois que pegou lá no alvo? Então dá para descobrir, perceba que aí eu não tenho tempo.
Então, se esse problema não me trouxe o tempo, como é que eu vou determinar a aceleração? Se eu só tenho a função horária da velocidade, que dependia do tempo, e a equação horária das posições, que também dependia do tempo. Então, o Torricelli veio para salvar a vida aí. O Torricelli salvando a vida da galera. Então, o que é que vai acontecer? Qual é a equação do Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. Eu vou usar ΔS, tá certo? Lembrando aqui, alerta, né? Unidade padrão tem que ser em metro. E aí eu faço questão de repetir aquela tabela de conversão, porque ela é importante em física, em matemática, em química. Então é importante você ir para o vestibular com essa tabela de conversão, tá certo? Como é que a gente grava aí? K, H, D, cocô, mole. Deixa o que no meio? Deixa o vaso no meio para botar a unidade padrão. Qual é a unidade padrão no nosso caso? A gente está procurando o metro, aí fica quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Estamos no centímetro, volta quantas casas? Volta uma, volta duas. Então essa vírgula vai voltar uma casa, duas casas. Logo, dá 0,1 metro. Eu sei que você já sabia disso, eu sei que é fácil essa conversão, mas eu só falei para você se recordar dessa tabela. Vai que você pega valores mais complicados e aí você pode converter de centímetro, decímetro, milímetro, hectômetro, decâmetro, fica a seu critério, beleza? Tá aqui, descobrimos o deslocamento, 0,1 metro. Vamos substituir o que a gente tem? Vamos lá. A velocidade final. Cara, velocidade final, se a bala parou, a velocidade final dele é 0 metro por segundo. Isso é tranquilo, a bala parou. Beleza? Então o que é que vai acontecer aqui? Velocidade final igual a 0 ao quadrado. Tá certo? Velocidade inicial 200 metros por segundo. Está na unidade padrão. Isso está elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir. Vezes o deslocamento, que é 0,1. Beleza? Vamos resolver o probleminha aqui. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai dar 0, já era. 200 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Quando eu tenho um 0 ao quadrado, ele vira 2. Então se eu tenho 2 zeros, vai ser 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Mais 2 vezes 0,1. 2 vezes 10 centavos dá 20 centavos. Então dá 0,2 A. Cara, é o seguinte. É óbvio que essa aceleração só pode dar um valor negativo, porque está desacelerando. Não pode dar um valor positivo, já que é uma desaceleração. 40 mil vem para o lado de cá, vai ficar negativo. Ó, menos 40 mil. Menos 40 mil é igual a 0,2 A. Quem está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Já vou escrever na ordem correta aqui. Ó. A é igual a 40 mil menos 40 mil dividido por 0,2. Se você quiser transformar em notação científica, tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode dizer aqui que é menos 4 vezes 10. 1, 2, 3, 4 vezes 10 a quarta. E aqui você pode dizer que é 2 vezes 10 a menos 1, né? Direita diminui 1, esquerda eleva, beleza? Então bora dividir aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, então dá menos 2 vezes 10 a... Tá menos, sobe mais, então vai subir mais 1 a quinta. Então a desaceleração muito brusca, até porque a velocidade inicial da bala, quando ela bateu, era 200 metros por segundo. Então olha a desaceleração, olha o quanto teve que sofrer, né? 5 zeros, então foi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Negativa porque é uma desaceleração, metros por segundo ao quadrado. Lembre da unidade também, né? A unidade de aceleração é o quê? É o metro por segundo ao quadrado. E a unidade de velocidade é o metro por segundo. Então foi uma desaceleração, cara, de 200 mil metros por segundo ao quadrado. Aí você agora ficou curioso. Poxa, professor, uma desaceleração de 200 mil metros por segundo, isso levou quanto tempo? Será que levou mais de um segundo? Será que levou menos que um segundo? Mas agora tá fácil, porque você tem velocidade final, velocidade inicial, tem aceleração, dá para achar o tempo. Quer achar o tempo por que equação? Pela equação das posições? Ou você quer achar o tempo pela equação da velocidade? É o que vai ocorrer. Vamos descobrir o tempo agora, usando a equação da velocidade, que é uma equação curtinha. Bora lá? Então vê aqui agora como ficou tranquilo encontrar o tempo. Vou usar a função horária da velocidade. V igual a VO mais AT, tá certo? Então beleza, vamos lá. A velocidade final da bala é o quê? 0, porque ela parou. Velocidade inicial da bala, 200. Desaceleração da bala, como está negativo. Eu vou usar até em notação científica ali, ó. 2 vezes 10 a quinta vezes o tempo. Galera, letra de um lado, número do outro. Vou jogar esse cara pro lado de cá, tá menos, vem pra cá mais. Vai ficar 2 vezes 10 a quinta vezes o tempo é igual ao 200. Vou usar em notação científica também. 200. Uma casa para a esquerda, 2. Esquerda eleva 2. Então tá aqui, ó. Quem está multiplicando passa o quê? Dividindo. 2 vezes 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 à quinta. Bora lá? Divisão entre notação científica. Agora vai ficar assim, ó. 2 por 2, vamos dividir logo os inteiros. Vai ficar 2 dividido por 2 dá 1.
vezes 10, bases iguais, faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então 2 menos 5. Logo, o tempo é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Cara, menos 3. Se a gente for olhar, foi deslocada a vírgula aí 3 casas. Então no final das contas o tempo é 0,0001. 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Um número muito pequeno. Expoente negativo, logo o número é pequeno. Tanto é que, ó, casas para a direita, direita diminui. 1, 2, 3. 3 casas, 10 a menos 3, número pequeno. Isso aqui a gente pode dizer o seguinte, que é milésimos de segundo. Então a gente tem milissegundo aí, ó. Então eu posso dizer que foi 1 milissegundo. Cara, pensa aí, para essa bala parar, levou 1 milésimo de segundo. Pega um segundo e divide por 1000. Então foi o tempo que levou para essa bala parar quando ela entrou em contato com a madeira. Deu para entender agora a importância da equação de Torricelli? Então vamos recapitular aí. Por que a equação de Torricelli é importante? Porque não depende do tempo. Então toda questão que não trabalha com tempo, só relaciona deslocamento e velocidade e aceleração, eu uso a equação de Torricelli. Não tem tempo, equação de Torricelli. Depois que você usa a equação de Torricelli, aí fica tranquilo para você encontrar o tempo. Viu esse exemplo aí? Bora recapitular aqui no exemplo. Ó, uma bala que atingiu um objeto de madeira, né? Um disparo, um treino aí com arma. Então a bala atingiu com 200 metros por segundo e ela parou dentro desse objeto de madeira. Qual foi a desaceleração da bala? A gente aplicou a equação de Torricelli, fez a conta, a bala sofreu uma desaceleração de 200 mil metros por segundo ao quadrado. Cara, uma desaceleração muito brusca. Depois que a gente descobriu a desaceleração, ficou tranquilo para achar o tempo. Usou a função horária das velocidades, né? Vi e voa atrás do tronco, ou voate, como queira. Velocidade final da bala, já que ela parou, é 0. Velocidade inicial da bala, 200. Aceleração, 2 vezes 10 à quinta. Preferivelmente usamos notação científica aqui. Tá menos, passa para o lado de cá, fica mais. Quem está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes na divisão, né? Barra de divisão, lembra? Subtração. Então vai ficar, devo 5, paguei 2, fico devendo 3. 10 a menos 3, são 3 casas que a vírgula foi deslocada. É 1 milissegundo. 1 segundo dividido por 1000. Espero que depois da aula de hoje você passe a dar mais importância à equação do Torricelli aí, que relaciona velocidade, aceleração e deslocamento, sem necessariamente depender do tempo, tá certo? Nossa aula de física fica por aqui, esse é o canal Exatamente, eu sou o professor Edgar Rafael. Fiquem com Deus e lembrem-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.